Peãozada, pauta quente na obra sobre o pastor Cláudio Duarte. Vocês conhecem o pastor Cláudio Duarte, para começar, né? Eu acredito que a maioria conheça, cara, porque ele é bem popular mesmo, bem popular aqui, tem 10 milhões de seguidores aqui no Instagram, né? Ele é bem conhecido, Murilo, eu vejo muito, às vezes, viralizar alguns cortes dele, né? A galera compartilha. De algumas pregações, assim, ele é meio engraçadão, parece meio stand-up, ou algumas pregações dele. Ele viralizou por isso, né? Ele sempre traz a palavra ali de uma forma mais engraçada, então você vê ele enquanto ele tá ali no palco ali, a galera sempre tá dando risada das coisas que ele fala. É igual eu falei, acaba sendo uma coisa mais leve, uma parada meio... Parece um stand-up, é claro, na medida salva a devida proporção, né? E aí, ele chegou a comentar numa das palestras sobre a esposa dele, sobre quando a esposa dele traiu ele e tal. Isso já faz um tempo, ó, faz um ano. Só que recentemente os dois resolveram lavar roupa suja no podcast. Acho que ele tem um podcast, né, Murilo? Esse Pod Riso, né? A convidada foi ela, a esposa dele. E aí, nessa conversa, mano, eles trocaram umas ideias que a galera tá falando um pouco, pô, se isso era assunto pra falar assim em público, a maneira com que ela trata ali, Murilo, a traição que ela fez, ainda que eles não fossem casados, fosse namoro, mas meio que tirando o peso disso, não sei, da mais galera Red Pill aí não gostou muito não, eu vi bastante desses caras aí da Red Pill aí comentando. E já faz um mês, cara, faz um mês esse podcast também, e eu acho que ele chegou agora nessa bolha aí. Vamos entender um pouquinho, Peãozada, o que tá acontecendo, vocês tiram suas próprias conclusões aí. Eu não acompanho o pastor Cláudio Duarte, pelo menos eu nunca vi nenhum show dele, igual o pastor Mirim lá, né, o Miguel. Pelo contrário, cara, eu já vi alguns cortes que ele traz a palavra, eu achei bem bacana, cara. De um jeito bem leve e tal. Então, assim, não tenho nada contra o pastor, não, tá? Entender? Aqui ele comenta sobre a esposa dele, né, Murilo? Segunda coisa que o amor exige, e isso é um negócio difícil, amor exige perdão. Quem ama tem que ir. E eu acho engraçado, esse dia um cara me procurou e falou assim, eu perdoo, irmão. Você fala sobre perdão? Eu perdoo. Mas é você lá e eu cá. Pode perdoar assim? Eu falei, pode, claro. É lógico que pode, não tem problema nenhum. Você quer perdoar assim? Ele falou, eu acho melhor, é mais seguro. Eu perdoo, mas você fica lá e eu cá. Eu falei, não tem problema nenhum. Só que a Bíblia diz que com a medida que você mediu, você vai ser medido. Jesus vai falar, eu te perdoo, filho, mas você lá no inferno e eu aqui no céu. Então, tá vendo? Esse aqui é bem... É engraçado, mano. Tipo assim, ele traz uma reflexão aqui que tira riso da galera, entendeu? Você não perdoa assim? Então assim, como você vai? Eu perdoo você fica aí no inferno e eu aqui no céu. Perdoar é um grande desafio e eu aprendi uma coisa. Ninguém magoa mais do que a família. Inclusive, biblicamente, o que a Bíblia nos ensina é que quem tem família não precisa de inimigo. E a Bíblia diz que os nossos maiores inimigos estão em nossa casa, é aquele que come com a gente. Eu olho pra minha mulher e falei, eu sei. A minha maior inimiga. Ele já faz aquelas piadinhas e tal. Ele tem um time, né, Murilo, pra piada, né, cara? É bom, cara. Se ele não fosse pastor, ele podia ir muito fácil pra uma carreira de humorista, né, de comediante. Esse vídeo aí é só o áudio, né? Porque até ele falando ali, não é o vídeo certo, né? Não é o vídeo certo? Ah... Para meus filhos, eu falo, vocês são meus inimigos. Mas é de alguma outra pregação, né? Porque ninguém me magoa mais. Quanto maior a proximidade, maior a possibilidade de atrito. E por isso você vai ter que perdoar, aprender a perdoar. Gente, eu moro em Xerém. Nunca registrei isso em lugar nenhum. Eu tenho falado umas coisas aqui que eu não tenho falado em lugar nenhum, não. Mas eu namorava uma mulher. Eu moro em Xerém, pequenininho, o local. E a mulher me botou um chifre. Olha, o caso foi tão agravante. Todo mundo descobriu. Botaram, eu estava noivo. Que tristeza, chifre é um negócio terrível, né? Fizeram uma rima com o meu chifre e botaram no Judas. Ficou até bonitinha a rima. Falando do meu chifre. Passava na rua, os outros faziam assim. Oh! Então, ó, isso daí, Murilo, que a galera da Red tá pegando um pouquinho, né? Eu já vou adiantar aqui que eu quero mais que se foda esse pessoal da Red Pill aí, entendeu? Tem alguns conceitos dessa galera, assim, da Red Pill que eu concordo muito, né? Mas eu acho que tudo tem também o seu limite, tudo tem o seu... Eu acho que em muitos casos os caras acabam exagerando um pouco, mas enfim. Então, a galera tá comentando, né, a respeito, Murilo, de você fazer piadinha e você virar chacota
perante aos outros, igual ele falou, que a galera dando risada e tal, a respeito de traição. Que isso daí, cara, você tira o peso que é aquilo. Para um homem, claro, uma mulher também, mas para um homem, peso de ser traído, né? Que é algo que não deveria ser piada. Talvez não muito por causa da chacota, mas foi mais pelo jeito que ela tratou lá no podcast. O jeito que ela falou. Como se não fosse grande coisa. Não, exatamente. Como se não fosse grande coisa. Então, exatamente, esses 2 pontos. O ponto da mulher falar como se não fosse uma grande coisa, uma traição, e o ponto do cara também levar como se não fosse uma grande coisa, ali fazendo brincadeira, fazendo piada. Mas Deus é fiel, como disse o irmão aqui, né? Sabe o que aconteceu com a mulher que me botou um chifre? É a mãe dos meus 2 filhos. Olha só. Você fala, que otário. Olha lá, que otários. Ele mesmo brinca. O cara casou com a mulher que botou os casei. E se tivesse perdido aquela mulher, teria perdido a mulher da minha vida. Minha esposa é o rio que atravessa meu deserto. Mas para ganhar aquela mulher, eu tive que perdoar. Foi difícil pra caramba. Quando a mulher atrasada, eu falava, meu Deus. Foi muito difícil. Mas foi o perdão que me deu aquela mulher, me deu meus 2 filhos. Foi o perdão que me deu meu ministério. Porque convivente, eu tive que perdoar meu pai, que engravidou uma mãe, me deu pros outros. Tive que perdoar a mamãe, tive que perdoar os outros que faziam tive que perdoar. Eu continuo morando em Xerém. 18 anos se passaram. Sabe o que as pessoas que faziam fazem hoje quando eu passo? Vai ali um homem de Deus. Assim, sei lá, mano, eu não tenho nem muito o que comentar sobre isso, cara, porque eu acho meio pesado, entendeu? Mas ele tem um ponto dele, né? Que ele perdoou e deu certo e tal. Eles eram namorados na época, ou seja, isso daí já aconteceu há 33 anos atrás, há mais de 30 anos. Então, talvez por isso que ele leva mais na brincadeira. Na brincadeira, né? não tem um peso pra ele isso. Bom, aqui eles comentam, aqui é o que ela fala, né, no podcast. Minhas ministrações, né, ganharam uma projeção bem expressiva, tá certo? E nela, nas minhas ministrações, o que faz mais sucesso são as notas das histórias, certo? Aquilo que eu falo a respeito de nós 2. Então, muitas dessas histórias você acaba descobrindo, né, na narrativa de outras pessoas que encontram com você. Já teve alguma história, alguma situação que te aborreceu, que você ficou chateada com alguma história que eu contei? Bom, já teve sim, que foi a respeito que ele fala de como liberar perdão, né? Que foi uma coisa assim, que foi a respeito de uma traição, né? Que houve, e embora tenha sido uma traição... Engraçado ela falando meio que na terceira pessoa ali dele, né? Ele até fala no começo do podcast ali, ele falou, talvez aqui a gente fale em terceira pessoa, porque tá tratando mais ele como um apresentador, não como o marido dela. Um pouco estranho, né? Até porque depois ele fala ali, né, pra misturar, falar como marido. Mas eu não considero tanto porque nós não éramos casados. Então as pessoas, elas vêm me procurar e elas falam a respeito disso. Não considero tanto porque nós não éramos casados. Como se, do tipo assim, poxa, você já era casada com ele e não era. Na época até foi uma luta, né? Você lembra que ele colocava essa questão assim, do tipo, não queria ficar noivo porque falava que era bambolê de otário, não queria compromisso, mas... Então assim, isso daí, Murilo, na época afetou ele. Ele não queria nem nada mais sério com ela, então. Não, mas o que eu entendi foi, ela traiu porque ele não queria nada sério. Ou seja, ela traiu e jogou a culpa nele. Não. Acho que não. Viu? Agora, tenha sido uma traição, mas eu não considero tanto porque nós não éramos casados. Então as pessoas, elas vêm me procurar e elas falam a respeito disso como se, do tipo assim, poxa, você já era casada com ele e não era. Na época até foi uma luta, né? Você lembra que ele colocava essa questão assim, do tipo, não queria ficar noivo porque falava que era bambolê de otário, não queria compromisso, mas ao mesmo tempo falava que já sentia que eu era a mulher da vida dele, que eu era a pessoa com quem ele iria passar o resto da vida, então ele já se sentia casado, mas engraçado que nunca me comunicou isso. Então isso foi uma das coisas assim que me chateou bastante, mas olhando também por outro lado, houve sim um erro da minha parte, mas eu acho... Essa parada dele não querer, mas ao mesmo tempo querer ficar com ela, chateou ela. E aí, por conta dessa chateação, ela meio que perdida ali no relacionamento, acabou traindo. Foi o argumento dela pra poder trair. Até porque se ela fala, mano, mas já tava sério, ele queria casar e tal, e aí eu mesmo assim fico com outro, fica mais feio até, né, mano? Isso daí, cara, beleza, estão 33 anos de história juntos, já são bem entendidos. Mas aí, cara, deu a impressão que ela tira o dela da reta. Eu traí porque ele não queria casar. Mano, se ele não queria casar, largasse dele, então. Mas agora, sendo machista aqui, isso aí é bem típico de mulher, mano. Sempre terceirizar a culpa, viado. Você vê isso daí em tudo. Tipo assim, eu errei,
mas eu errei porque você tava errado. Você entendeu? Não tem a parada, não, errei mesmo, vacilei pra caramba mesmo, me desculpe e tal. Não tem essa. Eu vejo isso muito mais vindo de homem, porque homem faz merda pra caralho também, você entendeu? Mas quando fala, mano, eu fiz bosta mesmo, fiz merda, eu fiz isso, eu fiz aquilo, me desculpa, foi culpa minha, né? E não mais aquilo. Esse mais você fez isso, eu vejo muito partindo de mulher. E agora você pode me chamar de machista aqui, tá? Machista! Não que homem não deva fazer também, com certeza deve fazer, mas eu assim, na vivência, eu vejo muito isso vindo de mulher. Outro podcast, né? Porque tantas pessoas passam por isso e eu acho que valeria a pena falar mais sobre isso numa outra ocasião. Já viu que eu tô auto me convidando. Então, isso é muito louco, né? Porque daí eles pegam, eles começam a lavar a roupa suja aqui num podcast, né, cara? E porque, assim, ele fala aqui em outros momentos, Murilo, do próprio podcast, que são coisas que eles não conversaram antes, nem combinaram antes. Eles estão lavando a roupa ali, na metáfora, né? Lavando a roupa ali mesmo, no podcast mesmo, tá ligado? Tem hora que você vê até o rosto dele um pouco surpreso, assim. Ela foi bem transparente nas falas dela, a galera, alguns achou um pouco pesado nos comentários, outros falaram, não, ela tá sendo transparente ali, beleza. Só que é estranho você assistir isso. Porque, sei lá, mano, eu tenho pra mim, assim, que você aí, peão, ou pioa, que tem um relacionamento já faz algum tempo, já mora junto com a pessoa e tal, já tá há anos com essa pessoa, você sabe que tem coisas que não dá pra você ficar falando assim, por mais que você seja uma figura pública, porque você sabe que vão ficar comentando, vão ficar especulando, isso daí pode ser ruim, provavelmente é ruim, porque uma fala dessa aqui dela, já estourou a bolha, já virou corte, já tá sendo comentado, mas pode ir muito além, e nessa de ir muito além, mano, acaba sendo ruim pra ele. Bom, depois eles continuam conversando, ele chega até a falar pra ela ali, perguntando assim, alguma nota, tipo um bate-bola, né? Nota como marido, como pai, como sexo, até no sexo até ele pergunta, né? E aí, nessa nota como pai, ela dá um 5 pra ele também, que acaba sendo uma surpresa pra ele. Ele fala que em alguns momentos ele acha um pouco injusto, mas ele meio que queria escutar ali, né, Murilo, um pouco pra ele tentar também ser uma pessoa melhor, ser um pai melhor, no caso, nessa nota que ele recebeu baixa, né? Enfim, cara, mas tá aí, né, peãozada? Comenta aí o que vocês achou isso aí. Eu acho zoado, já vou falar aqui, né? Ficar lavando roupa suja assim, em podcast com milhões de pessoas, ficar comentando. Eu acho zoado, sabe? Eu acho que tem coisa que você resolve você e a sua mulher na casa. Beleza, né? Ele já tinha comentado essa fita aí na palestra dele lá também, né, Murilo? Sim, sim. Acho que foi até um jeito, já que ele comentou, foi um jeito de dar voz pra ela também, né? Bom, é isso, fechou? Fechou.